Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Estamos aí com a meta de batermos 95 mil inscritos, já atingimos a marca aí de 93, conto com a colaboração de todos. E vamos pra cima, sigam o John nas redes sociais, temos todos os links aqui na descrição pra vocês. E é isso, rapaziada, vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a iBet.com, parceira aqui do canal John do Timão, certo? Temos muitos jogos hoje do Campeonato Brasileiro e também da Champions League, né? Como os jogos do Brasileirão aí estão mais complicados pro John para apostar, fui nos jogos da Champions hoje, tá? Apostei aí na vitória da Napoli, do Bayern de Munique e do Real Madrid, os três principais favoritos aí dessa rodada, tá? Creio que vão vencer aí nos seus grupos, tá? Então o John já fez a aposta aí. Deixo essa dica para vocês, para quem quiser se cadastrar pelo link do John, temos bônus exclusivos para novos membros, tá? Então se cadastrem, o link está aqui na descrição ou no comentário fixado. Aproveitem lá na iBet, temos muitas recompensas, promoções diárias e muito mais, rapaziada. Fechou? Tamo junto, iBet.com, a sua casa de aposta. Bom, família, nosso time aí segue a preparação para o jogo de amanhã contra a equipe do Atlético Mineiro, tá? Tivemos aí a presença do Renato Augusto no treino de ontem, com uma proteção no ombro esquerdo, né? Ele teve um problema aí no jogo contra o Red Bull Bragantino no fim de semana, estava usando a tipóia e tudo mais, disse que sentiu um estalo na hora que ele caiu, né, na dividida aí com o volante Matheus Fernandes, mas treinou normalmente, certo? E não deve ter problemas para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, tá? Nosso elenco aí fez o trabalho, certo? Primeiramente um treinamento de posse de bola no espaço reduzido e depois um treino tático, já pensando aí na equipe do Atlético Mineiro, certo? Então o Corinthians segue essa preparação para a partida de amanhã às 19 horas contra o Galo na Neoquímica Arena, tá? E aí temos aí o início da 33ª rodada hoje, certo? Eu acho que 3 jogos influenciam aí na vida do Corinthians. O primeiro é Internacional e Fluminense. O Inter com 42 pontos, o Corinthians tá com 40. Eu acho que são os 3 times com 42 pontos. Inter, São Paulo e Fortaleza. O Inter recebe o Fluminense, o São Paulo recebe o Bragantino e o Fortaleza vai visitar o Atlético Paranaense. Tá? Então são os 3 times ali que estão a 2 pontos do Corinthians na tabela. Temos também o Flamengo jogando com o Palmeiras e o América Mineiro contra o Coritiba. Então os 2 últimos colocados aí da tabela. Amanhã, que são os principais jogos aí que influenciam na zona do rebaixamento, né? Temos Goiás e Santos. Goiás com 35 pontos, o Santos com 38, então 3 pontos de diferença. E também Bahia e Cuiabá, né? O jogo aí entre o 15º e o 12º, certo? Corinthians, como eu já disse, recebe o Atlético Mineiro. Temos também Botafogo e Grêmio. Qual que é a questão dessa 33ª rodada? Temos o jogo entre Cruzeiro e Vasco, que era para acontecer hoje, lá no Mineirão, mas por conta de um show, não teremos o jogo entre o Cruzeiro e o Vasco hoje. O jogo vai acontecer na data FIFA, tá? A CBF aceitou aí a justificativa e adiou o jogo, tá? Então o Cruzeiro não joga nessa rodada, já tem um jogo atrasado contra o Fortaleza. Já tem um jogo atrasado, então o Cruzeiro já sabe que vai continuar na zona do rebaixamento, porque não vai pontuar nessa rodada. Só que vai ficar com 2 jogos a menos e o Vasco com 1 jogo a menos, tá? Então é importante aí pro Goiás, pro Bahia, pro Santos, Cuiabá, Corinthians. E mais uma vez vai ser o meu argumento. Se o Corinthians vencer, vai ser uma boa rodada. Se não vencer, vai ser uma rodada ruim, vai ser uma rodada complicada. Tá? Então depende apenas da nossa equipe e muitas vezes esse vem sendo o problema para o time do Corinthians no campeonato. E eu quero saber a projeção de vocês para a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, rapaziada, agora falando sobre a convocação da seleção brasileira pré-olímpica, tá? Com o treinador Ramon Menezes, que é a seleção aí sub-23, certo? Eles vão ter um período de treinos na data FIFA também, tá?
Já foi divulgada aí a convocação, temos 2 nomes importantes na vida do Corinthians. O primeiro deles é o Robert Renan, que é revelado aí pela nossa equipe e recentemente aí foi para o Zenit da Rússia. E temos também a presença do Guilherme Biro, né, que acabou de ser campeão aí do Pan-Americano, certo? E foi convocado para a seleção Sub-23 da seleção brasileira, tá? A seleção aí pré-olímpica, certo? Então, é importante, né, para nossa equipe, principalmente a questão do Guilherme Biro. É uma incógnita ainda para muitos torcedores, inclusive para mim, essa presença do Guilherme Biro em todas as seleções de categoria de base, e no Corinthians ele não consegue deslanchar, tá? Não sei se está jogando fora de posição, se é muita pressão aqui no Corinthians. A gente sabe também que o time não ajuda, tá? Isso é um ponto muito forte. Só que a gente precisa encontrar aí, um equilíbrio entre o Guilherme Biro que vai para a seleção e o Guilherme Biro que atua no Corinthians, certo? Tanto que em 2023 ele tem mais jogos pela seleção, pelas seleções de base aí do Brasil, do que pelo próprio Corinthians. Isso é muito estranho, tá? Muito estranho, mas parabéns ao Guilherme Biro e ao Robert Renan por essa convocação aí para as seleções de base do Brasil. Certo, família? Bom, rapaziada, agora falando sobre treinadores de categoria de base, o Corinthians contava com o profissional Guilherme Dalladea, certo? Que era treinador aí do nosso Sub-17, tá? Ele era o principal cotado para assumir a equipe Sub-20 do Corinthians, certo? Inclusive era um desejo dele, ele já havia até falado sobre isso. O que aconteceu? O Duílio foi, colocou o Danilo como treinador. O Danilo não teve bons resultados em 2021, não teve bons resultados em 2022, não teve bons resultados aí em 2023. E continua como treinador do Sub-20 do Corinthians. Principal categoria da nossa base, que é o Sub-20, né? Os jogadores mais próximos aí ao time principal estão na mão do Danilo. E ele não faz um bom trabalho, tá? Não faz um bom trabalho. O Guilherme Dalladea percebeu que não teria essa ascensão dentro do Corinthians, recebeu uma proposta do Galo e aceitou. Falou, vou ficar comandando o Sub-17, sendo que estou tendo bons resultados e aqui no Corinthians não estou vendo essa projeção para o Sub-20. Conversou 1, 2, 3 vezes, falou, ó, muito obrigado, tá? Agradeceu muito ao Corinthians na despedida dele aí, mas já foi anunciado como novo treinador da equipe Sub-20 do Atlético Mineiro, tá? Então assim, rapaziada, não é só no futebol profissional que o Corinthians vem tendo problemas, não é só na parte financeira, não é só na categoria de base, é em todos os âmbitos. Tudo que a gente vai falar do Corinthians tem um probleminha, tá? Tem uma situação que poderia ter sido melhorada, mas é o reflexo, mais uma vez, da gestão que a gente tem hoje à frente do clube. Essa saída do Guilherme Dalladea, do Sub-17 do Corinthians pro Sub-20 do Galo, e não ele saindo do Sub-17 do Corinthians pro próprio Sub-20 do Corinthians, é a cara do Duílio. É a cara do Duílio. Ele, no Sub-17, foi evoluindo os jogadores, deu título pro Sub-17. Beleza. Pô, o que vocês acham de eu ter uma oportunidade no Sub-20? Uma oportunidade, uma chance? Não, pô, mantém o Danilo. O Danilo não tá dando resultado, vamos manter o Danilo. Pra que vai dar oportunidade pra quem tá dando resultado? Mantém quem vem sendo... Como que eu posso falar? Não vem sendo efetivo, não vem dando bons resultados, tá? Então assim, como planejamento pro ano que vem, o Danilo segue como treinador do Sub-20, isso pode mudar caso o novo presidente do clube decida, tá? Por quê? Quando entra um novo presidente, há uma mudança também nos cargos de direção. Pode haver a mudança na diretoria
e na gerência da categoria de base do Corinthians. Hoje temos o Oswaldo Neto como diretor, certo? E o gerente é o André Figueiredo. Mas quem manda, quem é um nome muito influente nessa categoria é o senhor Jassa, tá? Que não tem cargo no Corinthians, mas manda e desmanda na categoria de base, certo? Então, não sei para quem que isso está sendo benéfico, mas o Danilo segue como treinador do Sub-20 e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o senhor Matias Rojas, certo? Na própria coletiva de imprensa do Mano Menezes no jogo de domingo, ele falou o seguinte sobre o Rojas: você precisa entender a característica do Corinthians como jeito, identidade do time, característica que o torcedor gosta de ver vestindo a camisa do Corinthians. E aí, o que a gente percebe do atleta é o seguinte: ele tá no mundo da lua, certo? Ele não entendeu ainda o que é o Corinthians, não entendeu a nossa situação no campeonato e não vem atuando bem. Dos 18 jogos dele aí, se ele jogou bem em 3, foram muito. Na estreia dele, que ele surpreendeu. E um outro jogo ali que ele entrou, teve um jogo que ele deu uma assistência, né? Ele tem 2 assistências com a camisa do Corinthians. Só que é muito pouco, tá? Principalmente na questão das finalizações. Principalmente nas finalizações. Que era o que a gente esperava que iria melhorar muito na equipe do Corinthians. E que atualmente existe uma grande insatisfação, tá? Da comissão técnica, dirigentes e até companheiros do Matias Rojas dentro do clube, tá? Segundo o pessoal aí, tá? O rapaziada do meu timão fez a apuração que a impressão geral dentro do CT é que o Rojas vive num mundo paralelo. Ele não tem o entendimento da competitividade necessária que o torcedor corintiano espera. Raça, entrega, vontade. E aí, se a gente for falar disso, não é só o Rojas, tá? Temos outros atletas aí. Mas o Rojas é um cara que está em evidência pelo preço que foi pago nele, por ser o camisa 10 hoje do Corinthians e pelos números que ele vem apresentando dentro do campeonato, tá? Então, espero aí que tenham uma nova conversa com o Rojas, que consigam entender aí a situação dele, explicar para ele, né, ó, você tá no Corinthians, aqui a gente é dessa forma, o torcedor espera isso e você precisa melhorar. Certo, rapaziada? Quero saber a avaliação de vocês aí sobre o Matias Rojas, né? Continuo achando que não é um atleta descartável, né? Como muitos torcedores já colocam. Ah, não presta, mano. Não. Mas ele precisa evoluir, precisa melhorar em muitos âmbitos. Tá? Acho que precisa de um choque de realidade aí no camisa 10 do Corinthians e eu quero saber a opinião do fiel torcedor. Bom, rapaziada, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir, não custa nada, se você não é inscrito, já se inscreve e vamos pra cima, tá? Bom, atualização aí sobre o Matheus Araújo, meio atacante aí da equipe do Corinthians. Ele tem apenas 21 anos, certo? Foi um jogador que teve alguns momentos de destaque esse ano no Corinthians, só que ultimamente ele parece que nem é jogador do Corinthians mais. Por quê? Não aparece em nenhum jogo, não é nem relacionado, sumiu, simplesmente, tá? Eu acho que não tem outra palavra para resumir aí, é o Matheus Araújo, ele sumiu. Houve um sumiço do atleta Matheus Araújo. Isso incomodou o staff do atleta, incomodou o atleta, e a situação dele hoje é a seguinte, segundo o pessoal da Gazeta Esportiva. Um time brasileiro já demonstrou interesse na contratação do Matheus Araújo, e ele está receptivo para propostas. Por quê? Porque ele não vem tendo espaço no Corinthians, tá? E aí a negociação poderia acontecer na janela de janeiro. Qual a minha opinião quanto a isso? Eu negociaria o Matheus Araújo caso ele queira, mas uma negociação por empréstimo. Para ele ter mais rodagem, ter mais jogos no ano, adquirir experiência, ganhar bagagem, e aí poderia retornar ao clube, já que hoje ele está sem espaço. Só que temos outro ponto.
o contrato do Juliano e do Renato Augusto, que hoje são os principais jogadores da posição, está acabando. Encerra agora no fim do ano. Não sabemos se vão continuar, se vão sair. Por isso que eu falo, tem que ver a questão também do planejamento para o ano que vem. Matheus Araújo vai ser uma peça utilizada? Se não for, se for um cara ali a terceira, quarta opção, pô, empresta o jogador. Deixa ele jogar em outro clube, ganha bagagem, ganha experiência e retorna. Que vai ajudar mais o Corinthians. Não acho que seja positivo hoje uma venda do Matheus Araújo, tá? Acho que ele é um jogador que pode ajudar a gente no futuro, tá? Ou em 2024, caso ele tenha espaço dentro do clube. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O meio-campista Matheus Araújo é um nome que deve ficar no Corinthians pro ano que vem, deve ser emprestado ou deve ser vendido em definitivo e não atuar mais aí com a camisa do Timão. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!